Neste momento eu quero vos trazer uma reflexão com respeito à chamada de Saulo, que se tornou-se Paulo. A Bíblia nos diz que Saulo, ele era uma pessoa dedicada, defensor da lei de Moisés. Ele prestava um culto a Deus, por ser uma pessoa que defendia os ensinamentos do Antigo Testamento. E Jesus, para ele, e os seguidores de Jesus, para ele, era uma ameaça, era tido como uma seita, mas Deus, que conhece tudo e conhece todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro, na sua presciência, Deus já via que Saulo era uma pessoa que ele era ignorante com respeito à nova mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que os olhos do entendimento dele estava fechado, como ele próprio diz depois em uma das suas epístolas, 2 Coríntios 4:4. Se o evangelho está escondido, oculto, está sim naqueles nos quais o Deus deste século cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça nos seus corações. É a afirmação do apóstolo São Paulo, que realmente os olhos dele estavam fechados, né? Então ele não entendeu, não entendia o plano de salvação, que Jesus era realmente o Messias, o Salvador do mundo. Então ficou difícil para os apóstolos evangelizar uma pessoa nessa situação, nessa condição. Então houve uma intervenção diretamente de Deus. O próprio Jesus foi ao encontro de Saulo, quando ele pediu carta branca ao sacerdote para perseguir, para matar os cristãos. Então, quando ele ia em caminho de Damasco, o Senhor Jesus, glorificado, lhe apareceu. E ele caiu por terra, mediante aquele resplendor que ele disse que excedia a claridade do sol na sua força. E ele fez a seguinte pergunta: quem és? Jesus lhe respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. E duro será para ti recalcitrar contra os ardilhões de Deus. E ele disse: que queres que eu te faça? Aí nós vemos um homem que se encontrava cego espiritualmente, não entendia a salvação através de Jesus, mas através daquela experiência sobrenatural, ele se rendeu aos pés de Jesus e passou a ser apóstolo dos gentios. Então ele passou 3 dias e 3 noites sem enxergar. Mas Deus revelou a um discípulo oculto que estava no anonimato. Ele teve uma visão com a pessoa do apóstolo São Paulo, com Saulo, que entrava em sua casa e ele colocou a mão sobre a cabeça dessa pessoa. E Saulo também teve esta visão. Então o Senhor mandou que Ananias procurasse uma rua chamada direita, e procurasse pelo homem chamado Saulo. Ele estava orando, e ele colocasse a mão sobre eles, para que a visão dele fosse recuperada e fosse cheio do Espírito Santo. Ananias temeu, que sabia quem era Saulo, mas ele obedeceu a ordem de Deus e foi. Quando Ananias estava chegou na casa onde Saulo estava, pôs as mãos sobre a cabeça dele e disse:
Saulo, o Senhor me apareceu e mandou que eu viesse até você e você recobrasse a sua visão e fosse cheio do Espírito Santo. E Saulo, a visão dele foi restaurada. E ele passou a ser agora um pregador da palavra de Deus. Jesus disse que ele iria sofrer por causa do Evangelho. Então Paulo foi transformado pelo poder que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele começou a ser primeiro um pregador do gentio e depois mestre. O Senhor o chamou e o Senhor capacitou. Então a chamada de Deus não depende de quem quer, nem de quem corre, mas Deus que usa de misericórdia. Paulo não foi um predestinado, a ser salvo, mas Deus, de antemão, Deus já conhece aqueles que irão atender ao chamamento através do Evangelho, irá permanecer até o fim. Por isso que a igreja já está eleita, a igreja já está predestinada, porque baseado na presciência, na onisciência, Deus já sabe quem é os verdadeiros cristãos. E claro, o apóstolo São Paulo também já fazia parte desses verdadeiros cristãos. Só Deus sabia. Por isso que ele disse que já tinha sido chamado para ser apóstolo desde o ventre da sua mãe. Então, quando Deus tem uma chamada específica com uma pessoa, Deus já conhece essa pessoa em seus mínimos detalhes. Por isso que uma chamada de Deus não depende de quem quer, nem de quem corre, não depende de uma aparência física, não depende se a pessoa tem um conhecimento profundo, seja intelectual ou seja até bíblico. Não, de maneira alguma. Deus vê qualidade inata nessa pessoa. Paulo era zeloso pela lei de Deus. Era uma pessoa que ia ser sensível à voz do Espírito de Deus, às orientações do Espírito de Deus. Pedro era judeu, foi apóstolo, mas Pedro não era tão sensível assim à voz do Espírito de Deus, à compreensão do Evangelho da graça que era para todos os povos, judeu e gentio, que ele até questionou quando o anjo enviou ele para a casa de Cornélio. Primeiro, o Espírito Santo de Deus teve que preparar a mente dele, quebrantar ele, para que ele entendesse que a salvação também seria para os judeus. Quando ele teve aquela visão, que um lençol descia do céu em 4 partes, e todos os animais, quadrúpedos, répteis, que eram impuros para os judeus comer, estava naquele lençol. E aqui o lençol desceu até a presença dele, e por 3 vezes mandou que ele matasse e comesse. Ele disse que não iria comer coisas imundas, porque nunca comeu coisa imunda. E Jesus disse que ele não chamasse de imundo aquilo que Deus tinha santificado. Então, não só gentio e judeus eram imundos, iriam ser santificados através da palavra de Deus, através do novo nascimento. Então, preparou 1 Pedro para ele ir na casa de Cornélio. E ele foi, quando ele estava expondo a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu ali, como no dia de Pentecostes, ou seja, Cornélio e sua família foram batizados, houve evidência física, falaram língua e glorificaram ao Senhor. Então Pedro não teve dúvida de que a salvação também era para o gentio, e chegou a um ponto de dizer, quem impede de ele ser batizado nas águas, porque recebeu o mesmo Espírito como nós recebemos no dia de Pentecostes. Então o apóstolo São Paulo, ele foi apóstolo dos gentios, ele não questionou a salvação da graça e começou a pregar o evangelho de transformação e restauração.
geração. Então o chamado de Deus é para todos. O chamado de Deus é através da propagação do Evangelho da Graça. É o ide imperativo de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então aí está. A salvação depende do homem crer, né? Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Atender esse chamamento. Então a Bíblia diz que Deus conheceu, a estes chamou. É um chamamento previamente baseado na graça e na misericórdia de Deus. Então todos esses que atenderam esse chamamento e vão perseverar até o fim, eles são santificados, né? Eles são regenerados. E Deus já vê a sua igreja, todos esses que vão permanecer até o fim, glorificado. Então esta foi a chamada do apóstolo São Paulo, né? Saulo de Tarso, que se tornou-se apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você que está ouvindo essa simples reflexão, a salvação é para todos, né? É um ato da graça e da misericórdia de Deus. Então, Saulo, na sua ignorância espiritual, ele matava os cristãos, e ele era blasfêmio, mas ele estava cego espiritualmente falando. É isso que acontece com milhares de pessoas, né, que se encontram nessa mesma situação, né, cega espiritualmente, não entende o plano da salvação de Deus. Mas eu quero lhe falar uma coisa, que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da incredulidade. O Espírito Santo de Deus esclarece esta verdade. Agora fica com o homem aceitar ou não. Então o apóstolo São Paulo, ele teve um encontro de uma maneira específica, porque realmente os apóstolos não tinham coragem de pregar a palavra de Deus a Saulo. E se fosse pregar, com certeza ele queria matar os apóstolos. Deus não iria permitir. Então Deus o usou de uma maneira diferente. No entanto, ele se conscientizou-se e se arrependeu, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, neste momento, essa breve reflexão. Deus ama a todos. Deus não selecionou classe de pessoas, quantidade de pessoas para ser salvo. Ele morreu na cruz do Calvário por todo. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário para salvar a todos quanto queira. Então, neste momento, você está ouvindo essa breve reflexão. Se conscientize de que Jesus morreu para salvar a todos aqueles que se encontram perdidos, porque nenhuma pessoa pode salvar-se por si mesmo, né? Nenhuma pessoa pode ser salva através das obras, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e o apóstolo São Paulo que diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então se conscientize que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus e que a salvação de Deus é para todos aqueles que se encontram perdidos na sua cegueira espiritual. Mas o Espírito Santo de Deus está sempre falando. O homem sempre está sendo orientado, né? O homem está sendo sempre, o Espírito Santo está sempre preocupado com este homem, esclarecendo esta verdade. Então, todo ser humano, queira ou não queira, um dia ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele ouviu uma mensagem cantada ou pregada que tocou no seu coração. Agora, o Espírito ele convence. Agora, o se arrepender e se converter depende do ser humano. É isso que a Bíblia diz. Arrependei-vos e convertei-vos
para que seja perdoado, cancelado os vossos pecados. Então você é dotado de livre arbítrio. Então a escolha que você fizer, enquanto você estiver vivo aqui nesta vida, vai depender a sua felicidade ou a sua infelicidade lá do outro lado. Os que estão do outro lado, que partiram sem Jesus, eles estão conscientes de que tiveram uma oportunidade, que sua mente foi esclarecida e deixaram esse tempo passar. E estão querendo ter outra oportunidade para vir a este mundo e falar e orientar aos seus parentes, né, de que existe realmente um lugar de sofrimento. Mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não souberam abraçar a misericórdia de Deus. Então, neste momento, você está ouvindo mais uma breve reflexão com respeito ao plano da salvação. A misericórdia de Deus, a escolha que você fizer enquanto estiver com vida, vai depender a sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Escolha por Jesus para que vivas para sempre.